Boa noite, a paz do Senhor. Nós estamos aqui novamente, né? Vou dar aí alguns minutos para você conseguir se organizar, compartilhar com os seus amigos, compartilhar nos grupos, né, de estudo que nós estamos iniciando hoje, o estudo de Romanos, né? O livro de Romanos. Paz do Senhor, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Nós tivemos aí uma pausa, terminamos aí o livro de Jó, tivemos uma pausa e agora nós estamos voltando, né, com as nossas lives diárias às 22 horas, e dessa vez nós vamos fazer um estudo, né, sobre o livro de Romanos. Serão 16 capítulos, né, então serão 16 dias aí, cada dia nós iremos ler e compartilhar um capítulo, então nós vamos dar para você fazer esse compartilhar com familiares, com o pessoal da igreja, com seus amigos, né, esse livro sensacional. Bom, já estávamos aí com saudades de vocês. Espero que seja proveitoso para você. Se você não puder assistir todos os dias, às 10 horas da noite, aqui através do TikTok, nós vamos baixar para colocar lá no YouTube, para que vocês possam também estar acompanhando, né? Diante disso, a gente vai dar 5 minutos aí para você poder se organizar. Separe seu caderno, separe a sua Bíblia, separe a sua caneta para você poder colocar suas observações. Se você também quiser deixar aqui embaixo o seu comentário, nós estaremos acompanhando aí através dos comentários. Nas redes sociais, né, aqui tanto no TikTok quanto nas outras redes sociais, nós temos um PDF que você consegue baixar. Você consegue fazer o seu caderno do Clube do Livro, onde você tem as figurinhas para você poder fazer junto com sua família. Você pode fazer também um Clube do Livro na sua igreja, com os jovens ou com as crianças. E aí, a cada livro da Bíblia que você vai lendo, você vai colando a sua figurinha e você vai fazendo ali um resumo do que você entendeu desse livro, né, as observações que você quer fazer, a fim mesmo de você se motivar a ler a Bíblia toda, todos os livros da Bíblia. Se você chegou por aqui agora, lá no YouTube nós temos o livro de Provérbios, capítulo por capítulo, nós temos o livro de Eclesiastes e agora nós terminamos o livro de Jó. Nós vamos fazer agora o livro de Romanos, capítulo por capítulo, então são 16 capítulos, vocês vão estar acompanhando, né? Nós vamos tentar fazer esses 16 dias um após o outro, né? Logicamente, se acontecer algum imprevisto, a gente não consegue estar aqui, mas aí no próximo dia a gente já vem para dar continuidade no livro, tá bom? A pastora Nayara está com hoje a Bíblia na versão Genebra. Eu vou acompanhar com vocês aqui a versão da NAA, tá? A gente sempre procura alternar as versões para que vocês possam estar tendo exemplos, né? E podendo comparar aí o que varia de versão para versão. Se você é um novo convertido, você está procurando uma Bíblia para você adquirir, a gente sempre indica uma Bíblia de fácil leitura, que é a Bíblia ou a NAA, ou a Nova Tradução da Linguagem de hoje, que você vai conseguir, né, entender melhor aquilo que você está estudando, aquilo que você está lendo da Bíblia, tá bom? Dito isso, nós vamos, antes de qualquer estudo bíblico, né, nós vamos estar orando para que o Espírito Santo nos ajude, nos dê direcionamento ao que vai ser estudado, para que nós venhamos, além de estudar, né, entender também o que nós estamos estudando. Como eu sempre gosto de falar nos inícios, principalmente no início da leitura de qualquer livro da Bíblia, irmãos, esse livro ele é só um livro se você ler ele a fim de estudo didático, tá? Mas existe um Deus Todo-Poderoso, existe um Espírito Santo. E quando você ora a que o Deus e o Espírito Santo te direcione, te ajude a entender, te dê discernimento, você começa a ver esse texto de maneira diferente. Ela começa a se tornar uma leitura viva e eficaz na minha e na sua vida. Então, antes de qualquer leitura bíblica, se você faz o devocional todos os dias, se você lê versículos, se você lê livros, se você lê capítulos por dia, nunca deixe de orar, de pedir a sabedoria de Deus para que você entenda aquilo que você está lendo. Também sempre deixamos aqui a observação de que não utilize de textos isolados, não utilize de versículos isolados, porque é muito perigoso.
Você, às vezes, lê algo isolado e você não entende ou interpreta errado, e aí essa mesma palavra que foi criada para ser vida, ela acaba matando a alma de alguém, ela acaba destruindo ao invés dela ser bênção. Então, tenha muito cuidado quando você for aplicar a Bíblia, tá certo? Curve sua cabeça para um instante, vamos orar, pedir, de Deus aí a sabedoria, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade, Pai, de iniciar mais um livro, de iniciar mais uma leitura, Pai, da Tua Palavra, mas principalmente, Senhor, de ministrar a Tua Palavra para que nós venhamos, meu Deus, meu Pai, guardar a Tua Palavra no nosso coração. Pai, aonde este vídeo chegar, aonde essa live chegar, Pai, que as almas possam ver, Pai, um sinal da Tua parte, que haja uma diferença, Senhor, e seja a Tua presença chegando naquele lugar. Esteja, Senhor, a Tua presença também aqui conosco. Nos ajuda, coloca as Tuas palavras na nossa boca. Direciona, Senhor, esse estudo. Abra a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que venhamos entender a Tua palavra. Pai, pelo poder do sangue de Jesus, repreende, Senhor, qualquer distração, qualquer impedimento ou barreira que o inimigo venha tentar colocar, para que nós não venhamos entender a Tua palavra. Enquanto estivermos ministrando, Pai, o Teu estudo, que a Tua presença tenha liberdade para curar, para libertar, para transformar, Pai, a mente de quem precisa, Pai. São aqueles que precisam, que estão, meu Deus, meu Pai, aprisionados, que estão sedentos da Tua palavra, aqueles que estão aflitos, Senhor, aqueles, meu Deus, meu Pai, que precisam e têm sede de Ti. Nos socorre, Senhor, porque sem Ti nós nada somos. Desde já, Senhor, glorifica o Teu nome, porque só o Senhor, Pai, pode fazer isto por nós. Em nome de Jesus. Amém? Então, o capítulo 1 de Romanos. Nós vamos começar, eu vou dar a oportunidade para a pastora Nayara fazer uma introdução. Se você nunca ouviu falar de Romanos, você não sabe por que esse livro tem esse nome, você não ou ouviu falar, mas você não sabe realmente, com quem escreveu, o porquê, para quem, para que você possa estar entendendo antes da gente começar a nossa leitura, tá bom? Então, os que estão nos acompanhando pela primeira vez, estou vendo aqui muita gente nova, nós somos da Escola Bíblica Casa de Zadok, nós oferecemos cursos bíblicos gratuitos, convido você a conhecer o nosso canal no YouTube, e quando nós iniciamos o Clube do Livro, o nosso primeiro entendimento era trazer um estudo bíblico objetivo, de uma maneira que você entenda. Então é bom falar isso porque nós vamos ler um dos livros mais sensacionais da Bíblia, o mais, vamos dizer assim, debatido. Então você não vai ver nós entrarmos em questões teológicas de que o grupo A está certo, o B está certo, o A tá, aí fica aquele debate. Não, já tem muito podcast que faz isso, já tem muitas coisas na internet que faz isso. Nosso alvo aqui é trazer uma mensagem que o simples entenda. Então, você que talvez não tenha tido a oportunidade de ser alfabetizado, talvez você não tenha... tem pessoas que têm muita dificuldade com a interpretação da Bíblia. Às vezes você vai para o culto, você tem vontade de aprender a palavra, mas acha a linguagem muito difícil de entender. Então, o nosso intuito é trazer com que você se familiarize, que você entenda e compreenda e pratique ela no dia a dia. O livro de Romanos, ele é sensacional porque nós somos protestantes e ele faz parte do nosso ser protestante. Por quê? Porque foi um livro que mudou a vida de Lutero. Foi através desse livro, e este capítulo que nós iremos ler hoje, é que se iniciou ali a luz da reforma protestante. Foi quando Lutero se sentou para estudar o livro de Romanos. Então, o livro de Romanos, eu brinco muito quando eu falo que o livro de Romanos, ele é uma peneira. É você sair do leite, entendeu? Para comida sólida. Sabe quando é que você está introduzindo comidas sólidas para a criança, que você vai dando para ela experimentar para saber se ela já está conseguindo comer uma comida mais sólida? Para mim é um livro de Romanos. O livro de Romanos é quando você quer entender um evangelho de um modo mais profundo, você lê e estuda a carta de Romanos. Então a carta de Romanos ela é pequena, ela foi escrita por Paulo, provavelmente ali na terceira viagem missionária que ele faz. Ele está na cidade de Corinto, ele está escrevendo para a igreja que está em Roma, ou as igrejas que estão em Roma, não sabe se é uma ou várias, num período bem conturbado, ali talvez no ano 57, mais ou menos ali, e ele escreve para uma igreja que está no centro do mundo, porque Roma
era a capital do Império Romano, que era o império do momento. Então, assim, era um império que mandava no mundo. Então, era a grande metrópolis, né? Ali era muita gente, muita cultura, muita tradição, mandava no mundo em questão econômica, financeira, religiosa, né? Era ali de Roma que se partia todas as decisões políticas do mundo, decisões de tomada de guerra, de paz, e era feito ali o culto, né, ao imperador. Aqui na época da Carta de Romanos era Nero. Mas para você entender de onde é que começa, a gente tem que voltar um pouco antes, né? Questão de 8 anos antes, né? Que quando o imperador Cláudio ele vai expulsar os judeus, os cristãos principalmente, né? Ali, porque a pregação do evangelho conturba o império, então ele expulsa, e nessa expulsão vai Priscila e Áquila no meio junto, né? E aí expulsa. Com a morte de Cláudio, muitos desses judeus voltam para Roma. Só que esse período de 8 anos, a igreja ela continua. Só que ela continua agora com os gentios, né? Ela continua com os gentios. E quem eram os gentios? Eram os que não eram judeus. Era assim que eram chamados as pessoas que eram de outra cultura, como os gregos, como os próprios romanos. Eles eram chamados de gentios. Eram as pessoas que não eram ali de Jerusalém, não era judeu. E aí, quando eles voltam, né, que a igreja, né, já está com muitos gentios, porque se passaram 8 anos, muita gente se converteu ao cristianismo, ali vai ter um combate ali, uma crise, vamos dizer assim, uma crise de identidade, porque vem os judeus, vem os gentios, e cada um está na sua cultura, cada um está na sua fé, um traz a lei de Moisés, outro já traz, outro não quer a lei de Moisés porque não faz parte da cultura dele, e aí vem Paulo com o desejo de pregar em Roma. O interessante é isso, que Paulo desejou muitas das vezes estar em Roma, e foi o Espírito Santo que muitas das vezes o impediu de ir naquele momento, nos momentos que ele quis ir. Inclusive, a carta de Romanos é entregue a uma mulher, né, que está em Coríntios, que é Febe, para ir até a igreja de Roma, entregar uma carta importantíssima, uma carta importante e atual até os dias de hoje. E aí era o desejo dele, exatamente porque ele sabe da importância do evangelho pregado em Roma. Primeiro porque tanto a igreja de Roma precisava ouvir, né, acabar com essa crise entre gentios e judeus, porque os judeus se achavam mais merecedores. Por quê? Porque foi para eles que o Messias veio. Então eles achavam dono do corpo de Cristo, entendeu? O Cristo é meu, foi prometido para mim, né? Vocês não merecem tanto assim, porque a gente merece mais do que vocês. Então assim, aí vem Paulo com essa carta, né, de Romanos, e ele vem de uma maneira assim, até então, se você for, nós vamos estudar as outras cartas de Paulo, talvez essa carta de Paulo foi a mais reveladora acerca do evangelho, foi a que ele mais pregou. Então ele prega para uma igreja, né, ele está pregando para uma igreja de convertidos, né, e ele quer que o evangelho se propague para pessoas que culturalmente, né, como a cidade de Roma era muito promíscua, era muito idólatra, era uma cidade bastante envolvida com imoralidade sexual, aos cultos aos deuses, ao culto aos imperadores, culto à cultura, culto ao corpo, então assim, tinha de tudo. E ele desejou estar lá. Primeiro que hoje isso seria impossível, porque o evangelho de hoje quer viver dentro de uma bolha, a bolha dos perfeitos, entendeu? Nação perfeita é só nós, é só a gente. Se a pessoa está suja, se ela está impura, ela não merece a nossa presença lá. E a gente vê um Paulo desejar pregar a palavra, porque ele entendia o poder do evangelho. E ele vai falar isso nesse capítulo. Ele entende que o poder do evangelho, como uma boa nova, é uma fonte de transformação. Ele sabia que Roma, por ser o centro do mundo naquele momento, com a pregação do evangelho, muitas culturas poderiam ser curadas através da propagação do evangelho. Então essa mente que Paulo tinha do evangelismo, da pregação, essa mentalidade que Paulo tinha para aquela época, como judeu, lembrando que Paulo era um fariseu, né, antes de se converter, e o fariseu era muito não me toque, entendeu? Era um grupo muito exclusivo. Então, assim, ele veio de uma raiz teológica maravilhosa, né, aprendeu muito, mas ao mesmo tempo, por ser fariseu, ele era muito apegado à lei, apegado a uma separação de só eles podem. E aí você vê esse Paulo agora transformado numa mente de que ele quer pregar a palavra com impuro, para um de outra cultura, de uma outra linguagem, um povo que fala diferente, que come o que ele aprendeu que não podia comer, sentar à mesa com pessoas para pregar o evangelho, que até antes a cultura judaica falou, você não pode nem chegar perto desse tipo de gente. Então, assim, é sensacional você ver um homem curado, né, da sua religiosidade, no sentido de ele se achava melhor do que os outros, ao ponto de pegar uma carta para matar pessoas que pregavam diferente, viviam diferente.
Agora ele quer pregar no centro da idolatria, no centro da promiscuidade, porque ele sabia do poder do evangelho. Então a carta de Romanos, ela é uma carta muito importante. Não é à toa que essa carta o Espírito Santo usa para abrir os olhos de Lutero. Exatamente porque Lutero estava vivendo a mesma época, vamos dizer assim, que Paulo, não no mesmo sentido literal, mas espiritualmente, Lutero também estava no centro ali daquele lugar e tudo, né, na Igreja Católica. Ele vai estudar este livro e ele tem os olhos abertos. Então, assim, eu convido você a acompanhar esses 16 capítulos como uma reflexão e um confronto para a sua vida no Evangelho. Então, você não vai ver a gente falar de evangélicos, mas você vai ver a gente falar do Evangelho, do poder do Evangelho, e fazer uma reflexão sobre se você está vivendo esse Evangelho. Então, deixa ele te confrontar. Lembrando que nós não vamos entrar aqui em situações teológicas. Você pode concordar, você pode discordar da gente. A gente está acostumado, não tem problema. Você tem toda a oportunidade de concordar e discordar. Eu só quero que você entenda que nós vamos falar da palavra. Não é minha opinião, não é a opinião da Bárbara, entendeu? Nós vamos falar da palavra do Senhor. E é interessante, irmãos, que Paulo ele tem uma propriedade para falar disso. Ele é um judeu que ele não utiliza do nome dele como judeu para escrever a carta. Ele vai utilizar do nome dele mais conhecido na forma, né, gentil ali, né, da forma romana, que todos vão entender, da forma qual ele passa a se nomear após ele se converter. E como a Nara falou, é uma carta que a gente consegue ver que é uma chave para abrir os nossos olhos, é uma chave para fazer a gente repensar aquilo que nós nos confrontamos como cristãos. Após aceitar Jesus, talvez nós temos aqui muitas carinhas novas, mas também temos muitas carinhas que já estão com a gente desde janeiro, né? Estão aí desde das lives de Provérbios, Eclesiastes, Jó. Então, você chegou nessa etapa aí, Bárbara, né? Eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E a partir daí, o que eu tenho feito após aceitar Jesus? Porque Paulo, ele vem, como a Nara falou, numa época em que Roma era o centro ali de tudo, e estava se vivendo um confronto não só cultural, teológico, na questão das crenças, na questão da lei, da parte civil, e nós ficamos maravilhadas porque Paulo ele não se constrange, ele não fica com medo, ele não fica receoso de escrever uma carta dessa, com medo do que vai acontecer com ele, porque isso não impede ele de falar, de ele escrever. A gente vai ver aí muito um confronto com o que na época era lei, na época era cultural, na época estava se discutindo ali muito a filosofia, estava se discutindo muito as crenças, a idolatria, como a Nara falou, a idolatria de você adorar o rei do Império Romano, de você servir, né, o imperador que estava ali naquele momento, na época era Nero, muito violento, conhecido pela sua violência, e Paulo ele não impede ele não só de escrever a carta, mas de se nomear, né, se colocar a cara, porque nós poderíamos ver como outras cartas, né, Hebreus é um exemplo disso, que não vem o nome de quem escreveu, né, não vem o nome, o título de quem estava falando aquilo ali, e eu acho isso muito bonito, porque Paulo, ele tem essa capacidade de falar, olha, Paulo, eu estou escrevendo eu me responsabilizo pelo que eu estou falando. E no Evangelho hoje, nós temos que ter essa coragem de Paulo, de botar o nosso nome, de falar não o que, como a Nara falou, o que A ou B prega, o que uma igreja ou que uma linha teológica fala, não, o que a Bíblia diz para mim, o que a Bíblia diz para você, do que realmente é o Evangelho. E aí nós vamos ver isso aqui no versículo 1 ao 7, que começa a saudação de Paulo no capítulo 1 de Romanos. Então você acompanha aí na sua Bíblia junto comigo. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Versículo 2. Que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Versículo 3. Este evangelho, nessa carta, né, diz respeito
a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Versículo 4. Foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Versículo 5. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Versículo 6. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencer a Jesus Cristo. Versículo 7, ele conclui: a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Não, só esses 7 nós ficaremos bem um mês falando sobre isso, e eu quero destacar alguns pontos. Primeiro, como Paulo se apresenta. Ele fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Eu acho maravilhoso, porque você nunca vai ver a gente que chama apóstolo Paulo, mas é Paulo o apóstolo. Né? Ele coloca o ofício chamado depois do nome dele, porque primeiro ele é o servo. Ele fala assim: olha, eu sou o servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, ou seja, para ser enviado. E é maravilhoso porque o que ele destaca, não o fato somente dele ser o apóstolo, que ali era uma função, uma responsabilidade, mas o posicionamento, a identidade de Paulo era ele ser servo de Jesus. Ele fala assim: eu sou servo de Jesus. E o servo aqui é da tradução de escravo mesmo. Ele fala: eu sou escravo de Cristo. Eu sou escravo. E aí você imagina, Paulo veio, né, como eu falei, dos fariseus, né, os da lei, e eles jamais seriam escravos de ninguém. Né? Eles falam assim: nós somos filhos de Abraão, ninguém nos escraviza. E aí ele vem falar assim: eu sou escravo de Cristo. E antes, para isso, eu ser um apóstolo. Quero chamar a sua atenção, você que é obreiro, que está aí nos acompanhando, estou vendo muitos pastores entrando aqui. A gente tem isso, né? Pastor fulano de tal. Eu sou pastor da igreja tal. E aí a pessoa toma o pastorado, o evangelista, o presbítero, o missionário, como sua identidade. E na verdade isso não é a sua identidade, isso é a sua função e responsabilidade, carga eclesiástica, ministério. A sua identidade é ser servo de Jesus. Porque essa identidade de ser servo de Jesus, Paulo foi em todo momento. Paulo foi quando estava pregando, Paulo foi quando estava na prisão, Paulo foi quando ele ficou 13 anos no anonimato, lá na cidade, ele continuou sendo servo do Senhor, quando ele não estava escrevendo carta nenhuma, quando ele não estava pregando, quando ele só estava servindo a igreja, quando ele era um diácono, vamos colocar assim, ele era o servo do Senhor. Tem pessoas que falam assim: eu só vou começar a servir quando eu ganhar um cargo, quando eu ocupar um departamento, quando eu ocupar uma função. Não tem como você ocupar uma função sem antes você não trabalhar a sua identidade com Cristo, que é você ser servo dele. E quem quer ser servo, ser escravo? O lugar onde Paulo citou mais, irmão, que ele desejava ir, foi para Roma. E o Senhor proibiu muitas das vezes. E ele, como escravo, ele obedeceu ao Senhor. Ele obedece. Porque o escravo, ele é isso. Às vezes você pode ter o maior desejo da sua vida. Se Deus falar não, Senhor, mas eu sou pastor, entendeu? Eu tenho que ir, eu tenho que fazer, as pessoas têm que me ver fazendo. E aí você vê o Paulo trabalhar numa identidade. Ele falou: eu sou servo de Cristo antes de eu ser apóstolo. Antes de eu escrever carta, eu já servi o Senhor. Quando Paulo está na prisão, ele já tem mais dificuldade. Paulo vai ter um problema de visão, né? O Paulo tem um problema de visão e ele, às vezes, precisa de ajuda. Inclusive, a carta de Romano não é Paulo que escreve, literalmente. Ele tem um secretário, né, que é Tércio, né, que nós vamos falar dele mais para frente também. A importância do Tércio, né, porque talvez Paulo aqui, a tradição diz que ele já estava começando a ter problema de visão. Então, assim, algo tamanho importante, ele ditava para alguém escrever com fidelidade. Então, é uma pessoa de autoconfiança, né? Uma pessoa de autoconfiança de Paulo. E essa identidade, ela é tão importante para os dias de hoje, porque nós vivemos uma época em que todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer fazer algo influente, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer fazer algo digno de aplauso. E você, servo do Senhor, é muito anônimo, porque você vai ser servo de Deus para os seus filhos, você vai ser servo de Deus dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para as pessoas do seu condomínio, para as pessoas da sua rua, para as pessoas lá perto do comércio de onde você mora. E é lá que você precisa ser servo do Senhor. E muitas das vezes as pessoas não vão saber que você é pastora, se você é pastor. Você não tem essa obrigatoriedade: não, eu tenho que me comportar assim porque eu sou pastor, entendeu? Porque eu sou pastor. Não, você tem que se comportar dignamente porque você é servo de Jesus. Independente do cargo que hoje você ocupa.
que hoje, qual função que hoje você tem que talvez amanhã, por alguma situação, você não tenha mais. Talvez você já dirigiu igrejas e hoje você não dirige mais. Antes você dirigia departamentos, fazia muitas coisas e hoje você não faz mais. Isso não faz você menos servo de Jesus. Não faz você parar de ser servo de Jesus. Não, você tem que continuar a ser servo, independente dessas coisas. Independente de você ter um ofício, de você ter uma responsabilidade, de você ter um aplauso. Porque nós vemos isso de Paulo. Paulo, ele passou por várias nuances no ministério dele. Ele passou quando todo mundo aplaudia ele, quando todo mundo queria ouvir, né, quando ele era usado em milagres, mas ele passou por açoite, ele passou por acusações, ele foi preso dentro de casa, ele foi preso em cisterna. Então, todos esses naufrágios que ele passou, essas perseguições, Paulo se apresentava como servo de Jesus. Ele falou, eu combati o bom combate. Então, isso é ser servo do Senhor. Então, ele se apresenta na carta de tamanha importância, dizendo assim, eu fui chamado para ser apóstolo, né? Separado para o evangelho de Deus. Aí ele vem falar sobre Jesus Cristo, sobre o poder de Cristo, falando assim, olha, o Cristo, ele veio da descendência de Davi. Aí ele está falando aqui com os judeus, ele fala, ele foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade. Aí ele fala aqui no versículo 8, versículo 7, diz assim, a todos os amados de Deus que está em Roma, chamados para ser de santos. Ou seja, ele está chamando a todos para viver uma santidade vinda em Cristo. E ele está chamando a todos, os gregos, os judeus, os gentios, ele está chamando a todos, dizendo, ó, todos podem viver uma vida santa. Todos podem viver uma vida santa quando você tem Cristo como base. Ele fala assim, se você olhar para Cristo que foi santo, você consegue ser santo também, viver uma vida de santidade olhando para Cristo. Ele fala assim, graça a vós outros e paz da parte de Deus. Ou seja, ele está cumprimentando os dois lados. Para os gentios, ele está falando da graça, que era como os gregos se comunicavam, se cumprimentavam. E a paz, ele está falando como os judeus. Ele fala, olha, a partir do momento que nós estamos vivendo em Cristo, tem que ser quebrada essa barreira. Hoje, irmão, eu não sei como é que Paulo seria chamado hoje. Talvez os tradicionais iam chamar ele de liberal demais, os liberais iam chamar ele de tradicional demais. Né? Então, assim, nenhum dos dois grupos o aceitaria hoje. Mas, na verdade, é que quando nós olhamos para esse início, nós vemos Paulo chamando a igreja para olhar para Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, irmão, as nossas diferenças se acabam. Quando você vê um grupo brigando, é porque eles estão olhando para o que o homem escreveu. Eles estão olhando para teorias de homens, eles não estão. Porque quando eu olho para Cristo, eu consigo enxergar a graça que Cristo teve, a misericórdia, porque é isso que ele vai falar no capítulo 1, eu consigo enxergar a Bárbara. Eu consigo falar assim, olha, se Deus teve misericórdia de mim, graça de mim, e desviou da ira de Deus, ele fez a mesma coisa que a Bárbara. Agora, se eu começar a olhar para ensino de homens e teoria, aí eu e a Bárbara a gente briga, porque uma pensa uma coisa, outra pensa outra, e a gente não consegue ver uma unidade no corpo de Cristo. Não é que todos nós vamos pensar igual, não. Você pode ter as suas diferenças, mas na unidade nós nos aproximamos, que é quem? É Cristo. E ele está chamando a igreja para olhar para Cristo. Ele fala, se vocês olharem para a santidade de Cristo, pelo que Cristo fez, vocês vão conseguir ser chamados para uma santidade. E vocês vão conseguir se enxergar. Mas é só se vocês olharem para Cristo. Se a gente, como igreja brasileira, irmão, não olhar para Cristo, nós vamos achar muito defeito nos outros. Nós vamos achar muitos apontamentos. E nós temos mesmo. Foi por isso que Cristo veio. Foi porque eu e você não somos perfeitos. Porque eu e você não somos o correto e nem o dono da história. E precisávamos de um Salvador. É por isso que precisamos voltar a olhar para Cristo, o dono da igreja, para que eu e você possamos olhar para o outro irmão que é diferente, mas que nós somos unidos para sermos chamados pelo Senhor. E além de toda essa observação que já foi feita, eu acho bonito porque a sabedoria, quando você tem um homem e uma mulher da parte de Deus, cheio do Espírito Santo, você tem a sabedoria no seu falar, você tem a sabedoria de trazer a união e não a briga entre as pessoas, porque é muito conflitante, irmãos, você pegar esse primeiro versículo aí, você olhar para Paulo, porque se a gente olhar, como a Noera falou, na parte humana, você tem muitos defeitos de Paulo, você tem os defeitos de quem ele era quando Jesus trouxe ele, você tem os defeitos na caminhada, no qual ele, os locais por onde ele passa, a forma com que Paulo é usado por Deus. Se nós formos olhar a parte do dom, é um dom diferenciado, talvez na época, como nos dias de hoje, seria muito julgado por não ter sido discípulo de Jesus, mas ser tão
expressivo, ser tão capaz de estar à frente, de mandar carta, porque, irmãos, isso acontece nos dias de hoje. Imagina naquela época, você fala, quem é tu, entendeu? Para estar escrevendo carta todo direito, se colocando como apóstolo, se colocando como se fosse um dos discípulos, fazendo esse papel de discípulo. Então, quando nós olhamos para a parte humana, nós temos muitos apontamentos que nós poderíamos fazer. E algo conflitante vem porque Paulo ele fala assim, olha, eu sou servo de Jesus Cristo, sou escravo, algo, né, como a Nayara falou, inimaginável, principalmente para Roma, né, como você vai se intitular um escravo. O escravo, além de ser um escravo, o escravo de uma pessoa que acabou de ser crucificada, uma pessoa que morreu crucificada, dos crimes, né, a forma de morte mais hedionda que tinha na época. E aí ele se coloca como escravo, ele se coloca como escravo de Jesus Cristo, ele se coloca como apóstolo, chamado o ofício de apóstolo, mas o que eu acho mais bonito nessa carta de Romano, ele vai falar, olha, eu sou separado para o evangelho. Como nós podemos ter uma visão? Só Deus dá essa visão de estar em Roma, porque ele vai chegar a estar em Roma, mas ser separado. Porque a visão que nós temos muito da igreja brasileira é que eu sou separada, então eu não vou no mesmo ambiente que a Nayara. Eu sou separada, então eu não vou pisar na casa do meu familiar que não é crente. Porque eu sou separada, porque eu sou santa, parece que o outro tem uma doença. E aí nós achamos e criamos essa palavra na nossa mente, no nosso evangelho hoje, como ser separado é não estar ali. Paulo, ele fala, olha, eu sou separado para o evangelho de Deus. Mas o separado que eu sou é porque eu tenho uma diferença para pregar para vocês, para mostrar para vocês que existe uma diferença em Jesus. Não é uma diferença em nós, não é uma diferença que separa eu de você, mas é uma diferença que junta nós em Cristo. Seja você judeu, seja você gentil, nós podemos ser unidos em Cristo. Nós somos separados porque cremos no mesmo Deus. Não porque somos diferentes. Nós não somos separados porque somos diferentes. Nós somos separados porque nós cremos, nós temos um Deus. Essa palavra do evangelho, ele vem na época utilizada em Roma e utilizada na cultura, no contexto, quando você tem uma pessoa que nasceu para o trono, né, um herdeiro do trono, ou uma pessoa que ganhou uma guerra e está sendo entronizada ali para ser rei daquele povo, para assumir aquele povo. Então, quando ele fala o evangelho de Deus, é porque o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo como seu Salvador, ele chegou para nós. Ele está proclamando um novo rei naquela época, um novo rei naquele povo. E ele está falando de Jesus Cristo. E aí ele vem reforçar para os judeus, né? Ele vai falar aí nos próximos versículos a respeito do filho que vem através da descendência de Davi, segundo a carne, o versículo 3, designado o Filho de Deus com poder. Então nós estamos falando aqui do Espírito Santo, quando ele fala segundo o Espírito de Santidade. É muito importante você saber, esse Espírito com a letra maiúscula, ele está falando do Espírito Santo de Deus, tá? E aí ele vem citar que Jesus, ele teve a ressurreição dos mortos. Então, quando ele fala, olha, eu sou separado segundo o Evangelho, eu sou servo de Jesus Cristo, aí ele vem reforçar, porque ele não morreu, ele ressuscitou. Isso era muito importante, porque nós estamos falando de poucos anos, aí bota 20, 30 anos após a morte de Jesus. Então tá muito vivo na mente das pessoas. Quando se falava assim, olha, vamos aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Muitos tinham essa referência. Jesus quem? Aquele que morreu na cruz. Então, eles tinham que explicar que Jesus não estava morto, mas ele teve a ressurreição. E aí ele continua, por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. Então, aqui nesse versículo 5, ele vai falar, olha, é pela graça, é pelo amor, é pela obediência, pela fé entre todos, todos os gentios, entre esses também se encontraram vocês que foram chamados para pertencer a Jesus Cristo. E ele continua do versículo 8, vamos ler juntos aqui do 8 até o versículo 15, que ele vai destacar Paulo, né, falando a intenção dele de estar lá em Roma. Versículo 8. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Aí versículo 9. Pois Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês. Versículo 10.
em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Versículo 11. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Versículo 12. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Versículo 13. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus ir visitá-los, do que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto, igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Versículo 14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como insensatos. Versículo 15. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. E aí nós vemos aqui mais uma vez Paulo falando o desejo de visitar, como muitas das vezes ele foi impedido, né, como eu falei, da obediência dele, porque quando nós falamos sobre obra, a gente não está falando só de você fazer o que você quer, né, de você conseguir realizar o que você quer. O sucesso, irmão, no reino, ele tem um diferencial da minha visão. Eu tentei fazer isso e não consegui, me frustrei. Na verdade, pode até parecer estranho isso que eu vou falar, mas Deus, ele frustra sonhos e Deus não realiza sonhos. Todos os nossos sonhos. Se alguém falou isso para você, me desculpe te frustrar. Não, Deus realiza quando pertence ao plano dele. Então, assim, para isso, ele se confronta muitas das vezes com os nossos sonhos e projetos. E pode ser que, entre frustrar os seus e os sonhos de Deus, você acha que Deus vai frustrar os de quem? Né? Então, assim, você vê que Paulo, mesmo com toda a autoridade espiritual que ele tinha, Deus falava não para ele. E era direto, viu, irmão? É direto. Então, assim, ele falou que não foi uma, 2 vezes que ele tentou, que ele quis, que ele desejou, né? E olha que ele estava indo para pregar, não era para passear, ele estava indo para pregar o evangelho, para propagar o evangelho. E uma das coisas que eu acho interessante, que ele fala assim, versículo 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, por quem todo mundo é proclamada a vossa fé. Como eu falei, Roma era a capital do Império Romano. Então, assim, o Império Romano não gostava do cristianismo, de jeito nenhum. Então, você está no centro do ódio e você consegue proclamar a fé. Porque uma coisa era você proclamar a fé nas cidades mais afastadas. Agora, você está no centro do lugar do poder, onde todo mundo cultua a Nero, onde todo mundo cultua o que Nero manda, e cultua a cultura do momento. E aí você está inserido neste lugar, inserido nesse espaço, e você conseguir proclamar a sua fé. Então ele estava louvando aquele povo por isso. Olha, vocês estão conseguindo proclamar a fé de vocês num lugar onde é praticamente impossível. Então, se você vê, irmão, o amor que aquele povo tinha ao Senhor, o amor, e aí ele fala algo que eu acho maravilhoso, que é o versículo 11. Versículo 12, o 11 e 12, assim, porque muito desejei vos ver a fim de repartir convosco algum dom espirituais, para que sejam confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. E aí fala por que ele queria se encontrar. Ele queria repartir o dom espiritual, ou seja, ele queria servir aquelas pessoas com o dom que o Espírito Santo deu a ele. Ele falou assim, eu queria com algum dom espiritual, ou através da palavra, ou através de... Não importa, ele disse, eu queria estar com vocês, para vocês verem o Espírito Santo de Deus operar. E assim, vocês serem confirmados, vocês serem animados, vocês serem fortalecidos, para que a fé de vocês e a minha possa ser confortada. Eu quero, primeiramente, falar mais uma vez, aos obreiros que estão aqui. O desejo de Paulo era fazer com que estava nele, porque o Espírito estava agindo nele, ele pudesse compartilhar com as pessoas. Irmão, você imagina, faz um exercício aí na sua mente, o Paulo hoje, imaginando a facilidade que o Evangelho tem para chegar, através de rede social, através dos meios de comunicação, meios de transporte. Ele imaginar que tem pessoas que cobram 40 mil para pregar. Você imagine, você explicar para o Paulo, Paulo, vai chegar uma fase que o Evangelho, você não tem noção, as pessoas vão querer compartilhar o dom, entendeu? Mas em troca, eles vão querer aplauso, eles vão querer hotel, entendeu? Tem que ser hotel 5 estrelas, tem que ser cama confortável, porque se você botar eles para dormir no chão, eles morrem, e porque não é assim que se trata os príncipes de Deus. Olha o desejo de Paulo, eu quero ir para compartilhar a fé com vocês, para que a minha fé também possa ser consolada, e a gente se console.
sabe? Irmão, olha que visão de reino esse homem tem. Ele fala, eu quero ter com vocês, porque eu quero compartilhar com vocês. Paulo, nesse momento aqui, é um grande propagador de igrejas, irmão. E ele está se colocando num pé de igualdade com aquelas pessoas. Ele é um apóstolo, ele é um apóstolo se colocando e falando assim, olha, eu quero chegar aí e vocês me consolarem e eu consolar vocês, ou seja, eu não estou indo para um ambiente ficar melhor, entendeu? Agora Paulo vai chegar, entendeu? Eu estou indo aí para melhorar a fé de vocês, eu estou indo aí para vocês ver o tanto que Deus me usa para vocês ficarem felizes. Ele falou, não, eu também vou ter a fé confortada, eu vou confortar vocês e vocês também vão me confortar. Então, assim, esse pé de igualdade, essa humildade, falta em nós obreiros hoje. Sim. De você ir num culto e de você saber que lá tem pessoas também que Deus pode usar para te confortar, para te confrontar, para te apontar, para te consolar e para te exortar. A gente só pensa que é só a gente que vai. Então, se eu não for, entendeu? Não tem culto, se eu não fizer, e a gente se põe num pé de superioridade por causa, talvez, do dom espiritual, por causa do talento que você tenha, por causa do ministério que você tem, e nós estamos falando de Paulo, que estava ensinando o que era dom. Ele estava dando aula. Ele falou, eu queria estar com vocês para compartilhar o dom do Espírito Santo. Ou seja, eu não queria deixar o Espírito Santo só para mim. Eu queria compartilhar com vocês um dom. Qual foi a última vez que eu e você tivemos essa vontade? Senhor, eu quero ir lá para te louvar, para compartilhar o saber que o Senhor me deu, o ministério que o Senhor me deu com as pessoas que estão sofrendo perseguição, pessoas que estão sendo apontadas, pessoas que estão sendo ridicularizadas. E talvez eu não ganhe nada em troca nisso, porque você não vê Paulo cobrar nada. Ele fala, eu vou ir, mas quero tapete, entendeu? Me receber bem. É para me receber bem. Ele sabia que ali era o centro do ódio, irmãos. Ninguém quer ser cristão em Roma. Só Paulo quer pregar lá. O único que todo mundo querendo fugir de lá. O povo quer ir embora, ele quer ir para lá. Por quê? Porque ele quer compartilhar o dom do Espírito Santo. Irmão, é só quem tem o Espírito Santo na essência entende a profundidade do que é isso. Você ir para um lugar que ninguém quer ir, porque ele quer compartilhar o dom. De graça, porque ele recebeu. E eu vou repetir isso. De graça, porque ele recebeu. Da misericórdia que ele falou. Eu fui contemplado com essa misericórdia. Você também foi. Então a gente vai se fazer o quê? A gente vai se confortar a nossa fé. Fique isso de reflexão para mim e para você. Que evangelho é esse? Em que eu acho que porque tem dom e ministério eu sou melhor do que o outro. E eu posso cobrar do outro esse compartilhamento. Eu vou aí louvar na sua igreja, eu vou pregar na sua igreja, eu vou pregar na sua casa, eu quero tanto, eu quero porque eu tenho um dom, entendeu? Porque eu tenho um ministério, você tem que me pagar. E nós vemos hoje aqui um homem que estava ansioso para compartilhar o dom com a igreja. E ele sabia que se ele fosse, como muitos cristãos iam, e não voltavam. Mas mesmo assim o desejo ardia no coração dele. E eu acho bonito, irmãos, que nós estamos falando do que a Bíblia está falando, tá? Ele vai falar no versículo 9, pois Deus, a quem sirve em meu espírito, no evangelho de seu Filho, né, Jesus Cristo, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês. Então nós estamos falando, para você que chegou aqui na nossa live agora, nós estamos falando de uma carta que Paulo escreve, ali mais ou menos 8 anos depois que Cláudio sai. Então ali o Cláudio sai e o Nero entra. Então, nesses 8 anos, vamos colocar ali nesses 10 anos mais ou menos, Paulo está ouvindo falar de uma Roma que foi colocada uma lei, vamos supor que colocou uma lei agora. Chegamos aqui, estamos na época de Cláudio, colocou uma lei e você é obrigado, entendeu, a se curvar, você é obrigado a adorar Cláudio, porque Cláudio é o novo imperador aqui de Roma. Culto ao imperador. Você tem que cultuar, né, o Cláudio, porque ele virou o novo imperador, isso virou lei. Então, as pessoas, elas conseguem, irmãos, imagina, manter uma fé, manter a crença em Jesus Cristo como seu Salvador. Elas conseguem cultuar a Deus, porque lá nessa época não existe uma igreja, um templo igual temos hoje. Você vai para sua igreja, eu vou para a minha. Não, eram as casas das pessoas. As pessoas se reuniam em grupos pequenos de pessoas e conversavam entre eles e louvavam a Deus e falavam do evangelho ali da vinda de Jesus. Então passa-se ali, vamos colocar ali uns 10 anos, né? Nero, ele entra. E Paulo ouviu esse tempo todo falar desse povo que conseguiu se manter igreja durante esse período, né? Com todas as dificuldades, com todos os problemas, com todos os conflitos, como a Nara falou, não era um evangelho perfeito, era um evangelho com muita
muita dificuldade, irmãos, porque é daí que surgiu a Bíblia que eu e você temos hoje, porque eles começaram a copiar as cartas para um e para outro, e muitas cópias, né, para que todos tivessem, conseguissem ler. Eu tenho uma cópia, você tem uma cópia. Quem sobreviver, porque muita gente morria nessa transição, quem sobrevivesse levava a sua cópia para o outro, lá fazia mais 10 cópias. Então, você conseguir, né, no meio dessa insegurança de quem vive, de quem morre, de quem está ali ou não, conseguir manter a fé. E aí, o que eu destaco aqui, né, nesses versículos, é o versículo 10. Em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja a oportunidade de visitá-los. Né? Versículo 11, porque desejo muito vê-los. Paulo, ele fala que ele apresenta Roma nas orações dele. Ele pede, ele deseja estar ali. Porque como a Nara falou, ele desejava ser consolado. Ele desejava ter a fé dele edificada. Ele vê com os próprios olhos dele. Aquele povo que conseguiu se manter no meio de uma dificuldade tão grande. E é importante isso. É importante que você, obreiro da casa do Senhor, se permita ser consolado por homens e por mulheres de Deus que estão conseguindo se manter. Talvez tem tanto tempo que você não consegue parar, você não consegue ouvir a voz de Deus, você não consegue, sabe, ouvir Deus falar com você, porque você só dá o seu melhor para o evangelho, só dá o seu melhor para a igreja, só dá o seu melhor para as pessoas. Você vai esvaziando, e chega no momento que você precisa renovar as suas forças. Você tem que se permitir ser renovado e ser canal de renovação para outras pessoas. É tão bom quando nós nos permitimos isso. E eu acho bonito que Paulo, ele deseja esse renovo. Eu imagino aqui, de tudo que ele já passou, nós estamos ali na 3ª viagem de Paulo. Então ele está demonstrando que ele está falando, olha, eu estou precisando não só consolar vocês, mas ser consolado. Será que eu e vocês somos capazes de reconhecer de Deus que a bateria está acabando? Falar, Senhor, apresenta nas suas orações, Senhor, olha, a minha bateria está acabando. Aonde eu posso ir que eu vou conseguir consolar e ser consolado? Que Deus possa te dar, como deu para Paulo, ironicamente, um lugar que ninguém queria ir, como nós falamos aqui. Um lugar que ninguém queria ir. Era um lugar que Deus estava dando para ele ser consolado, para ele ter essa oportunidade. Talvez não na hora que ele quis ir, mas na hora que Deus preparou um lugar para ele. Então, há 2 coisas muito importantes. Se permitir pedir, porque se você vai num lugar que não foi Deus que preparou para você ser consolado, irmãos, talvez você saia de lá pior do que quando você chegou, se não for um lugar direcionado por Deus. E o segundo, de você poder respeitar e ter essa obediência, de ir e de vir, somente quando Deus permitir. E aí eu consigo ver, né, aqui o Paulo fala do amor que ele tem por tudo. Ele vem falar, versículo 14, sou devedor tanto de gregos como de bárbaros, tanto de sábios como insensatos. Então, o poder de você estar pronto para anunciar o evangelho a todos, sem fazer distinção. Estamos falando de um povo promíscuo, estamos falando de um povo que estava adorando o imperador, estamos falando de um povo que estava cercado de templos de outros deuses, estamos falando de povos que faziam sacrifícios para outros deuses. Mas Paulo falava, olha, eu estou me colocando na posição eu estou devendo para Deus. Nós só podemos ser devedores, irmãos. Nós só podemos reconhecer isso quando nós somos verdadeiramente de Deus. Não tem outra explicação de eu pegar um cara como Paulo, como apóstolo que já tinha passado por outros locais, ainda se achar devedor, de não ter sido suficiente, de chegar em tantas pessoas que precisavam ouvir de Cristo. E aí ele vai falar, versículo 16 e 17, sobre o poder desse evangelho, o poder da palavra de Deus. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aí nós temos o versículo, né, que Lutero leu e balançou a mente dele, balançou o estudo, a história. E temos agora entrando no assunto da carta, né? Qual é o assunto da carta de Romanos? Versículo 16, com certeza eu creio que é um dos versículos, né? O livro de Romanos tem vários versículos conhecidos. Esse é um dos mais, né? Porque eu não me envergonho do evangelho. Por que Paulo se envergonharia do evangelho?
é importante você olhar não com a visão do evangelho de hoje. Hoje é status, é moda, é bonito você botar lá na bio do Instagram, né? É protestante, cristão. Na verdade, a pessoa põe cristão, né? Não põe nem põe cristão, que é mais bonito. Só que, como nós falamos aqui, né? Ele está falando para uma igreja que está vendo ele iniciar a perseguição, ou seja, ele está começando a ser perseguido, está começando a ser não bem-vindo, né, em muitos lugares, e ele fala assim, eu não me envergonho do poder desse evangelho. O que esse evangelho está fazendo com a minha vida? Por quê? Porque pode parecer que Paulo vai abrir mão de muita coisa, ele era um cidadão romano, ele era judeu com cidadania romana, então era para ele ser bem tratado nos lugares, né? Recebido, né? Era para ser bem recebido, não naufragado, açoitado, nem nada. Só que ele fala assim, eu não me envergonho do que esse evangelho está fazendo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro para os judeus, que foi a promessa primeiro para os judeus, e também do grego, ou seja, não só para os judeus. Primeiramente veio para os judeus, porque foi os judeus que desejavam o Messias, foi para eles que foi prometido o Messias, mas também foi vindo para os gregos. E aí ele fala assim, eu não me envergonho desse evangelho, porque eu sei que o poder desse evangelho faz. Eu sei que quando esse poder ele entra na vida das pessoas, aí ele, como a Bárbara falou, nos bárbaros, né, nos gentios, nos sábios, nos que não têm sabedoria, dos ignorantes, dos insensatos, ele fala, eu sei que o poder desse evangelho faz. É por isso que eu não me envergonho. Ou seja, tem os ônus que ele passou, mas ele falou assim, o que esse evangelho faz? O poder que esse evangelho faz eu não ter vergonha dele. Talvez o poder desse evangelho, que ele é transformador, né? Quantas pessoas hoje são ex-traficantes, ex-prostitutas, ex-enfermos, e hoje tiveram a vida transformada pelo poder desse evangelho, que é o poder de Deus para a salvação para todo aquele que crê. Mas esse mesmo evangelho te faz uma grande cobrança. Esse mesmo evangelho te obriga a mudar de vida, de comportamento, de pensamento. E muitas das vezes essa mudança vai fechar portas, vai fechar amizades, vai fechar relacionamentos, vai fazer com que você tenha posicionamentos que vai te fechar oportunidades. E aí você escolhe qual vergonha você vai passar. Né? Porque Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho. Porque se você perguntar para um homem que teve uma criação como Paulo, você imagina ele lá nos pés de Gamaliel dizendo, Paulo, um dia, Paulo, você vai sair fugido da cidade, entendeu? Dentro de um cesto de noite, porque a cidade vai querer te bater pelo que você vai pregar. Se ele continuasse a vida dele de fariseu, irmão, estava tudo tranquilo. Ele não ia saber o que era chicotada, ele não ia saber o que era noite em prisão, ele não ia saber, porque o fariseu ele era muito de aparência. Eles pensavam tudo assim, olha, se eu fizer isso eu vou envergonhar a lei, sabe? E aí Paulo já não tem essa vergonha. Paulo fala, eu já não me envergonho do que é que eu posso passar pelo evangelho, porque eu sei que o poder do evangelho se sobressai sobre isso. E às vezes, irmão, nós não estamos preparados para essa conversa. Eu vejo tantas pessoas falar esse versículo, eu não me envergonho do evangelho. Envergonha sim. Você não vive com ele da maneira que é para viver. Nós não pregamos e não vivemos ele porque temos medo do que a família vai pensar, do que o meu emprego, o que pode acontecer com o meu emprego, o que pode acontecer com a minha família, o que pode acontecer com a minha reputação. Aí Paulo fala assim, eu não me preocupo com isso, eu não me envergonho, porque eu sei que ele é poder de Deus, o que ele faz de transformação e a salvação. E ele fala assim, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, por isso está escrito, o justo viverá por fé. Né? E aí ele fala assim, sobre a justiça de Deus, o capítulo 1 começa a engrossar aqui, né? Porque ele vai falar sobre a ira de Deus, aquela conversa que ninguém quer ouvir, porque ele está falando sobre a justiça de Deus que é revelada nessas boas novas. Que justiça é essa? Que justiça é essa que é revelada? E que salvação é essa? Você está sendo salvo do quê? Porque tem gente que fala assim, o Senhor me salvou porque eu parei de fumar. Ah, o Senhor me salvou porque eu parei de beber. Aí eu fico imaginando, eu vou me usar como exemplo. Eu fui criada na igreja, então eu nunca bebi, eu nunca fumei, então eu fui salva do quê? Se eu sempre fui criada na igreja, do que eu estou sendo salva? Né? Não sair da prostituição, não sair do vício, não sair, como o pessoal diz, né, lá da bagaceira. Não, sempre fui criada na igreja. Do que eu estou sendo salva? Eu fui salva do quê? Então, assim, as pessoas têm uma ideia de salvação muito errônea, irmão. Ah, o Senhor me salvou do inferno. Né? O Senhor me salvou de ir para o inferno. O Senhor me salvou de uma vida de pobreza. Não. O livro de Romanos nos revela do que foi que Deus nos salvou. É por isso que fala que a revelação do evangelho te revela a justiça de Deus. Porque quando você olha para a Bíblia, você entende que você, como pecador, o seu lugar é o inferno.
O seu lugar era o inferno. Eu e você merecíamos o inferno, porque é isso que a Bíblia nos revela, porque pecamos e todos, e não tem a desculpa. No livro de Romanos tira a minha desculpa, mas eu não conheço Deus. Ele vai falar, Deus se revela na natureza. Se você olhar para a natureza, você vê Deus. A sua mente humana reconhece o que é Deus. Você pode não acreditar, você pode não glorificar a Deus, mas que você, como humano, você reconhece e reconhece. O Evangelho, irmão, ele nos diz isso, você merecia o inferno. Então, se você for pedir que Deus seja justo com você, Deus seja justo comigo. Então, a justiça de Deus era te mandar para o inferno. Mas aí vem a salvação. E aí não é a salvação do inferno. Ele vai te salvar da ira de Deus. Porque a ira de Deus sobre o pecador levava sua alma para o inferno. Aí vem Cristo, com a obra de salvação dele para aquele que crê. E te salva da ira de Deus. Porque era a ira de Deus que jogaria você no inferno. A ira de Deus de ver o homem pecar, de tirar a imagem e semelhança de Deus. Aí vem o livro de Romanos e fala, se você olhar para o Evangelho e você ver o que é a justiça de Deus, você vê quão grandeza Jesus fez. Porque a ira de Deus, irmão, ela é tremenda e ela existe. E como nós já falamos aqui, esses 2 versículos é um destaque, é uma referência, principalmente todas as vezes que chega aí as teses, né, de Lutero, toda vez que chega e falamos de Lutero. Mas o que eu acho mais bonito nesse versículo, tanto na vida de Lutero quanto na vida de Paulo, é que a matemática de Deus ela é diferente. Nós falamos muito a respeito disso ontem e hoje, e quando nós olhamos para a vida de Paulo antes do Evangelho, nós vemos a honra humana, nós vemos um poder aquisitivo, um status. Paulo, onde passava, chamava atenção, era aquela comitiva, era um homem que tinha poder de palavra na terra, falando assim, né, na questão humana, humanamente falando. Nós olhamos para Lutero, nós vemos uma vida confortável, até ali vivendo dentro da igreja, onde ele tinha alimento, onde ele tinha abrigo, onde ele tinha roupa, onde ele tinha o conforto, e viver aquela vida até o final da vida seria muito confortável. E aí vem o Evangelho, vem o divisor de águas na vida deles. E aí a matemática humana não serve para as coisas de Deus, porque aí nós passamos a ver um Paulo que vive morando aonde der para ele dormir, se é no chão, se é na cadeia, se é de favor, se é num barco, aonde der. Ele quer viver de pregar o Evangelho. Ele já não importa mais consigo mesmo, ele já não importa o local aonde ele vai. O que ele se importa é que ele se sente devedor das pessoas não conhecerem a Deus porque ele não chegou lá, porque ele não falou, porque ele não alcançou aquelas pessoas, seja qual for a cultura delas, seja qual for a crença. Ele precisa fazer a parte dele. Ele tem sede de proclamar esse Evangelho. E aí ele vem e fala, olha, o justo, aquele que teme a Deus, aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele vai viver por fé. Não é pelo que ele está vendo, porque Paulo, muitas das vezes, ele não viu alimento, muitas das vezes ele não viu boas condições de moradia, muitas das vezes ele não viu até pessoas receberem ele bem. Nós tivemos uma das pregações falando a respeito quando ele vai para ganhar Lídia, ele vai para um lugar onde tá só as mulheres que ninguém queria pregar e ele vai pregar. Ele vai para uma cadeia onde ele vai pregar para uma pessoa que bateu nele, que ele tá todo marcado, ele foi preso, mas ele se sente devedor, porque aquela pessoa que prendeu ele, se ela for para o inferno, ele se sente devedor porque ele não pregou, ele não fez a parte dele. A outra pessoa aceitar é consequência, mas a parte dele ele se sente devedor. E viver pela fé, irmãos, como a Nayara falou, hoje é muito difícil eu e você viver pela fé, porque a tecnologia, ela nos trouxe essa coisa maligna, ao mesmo tempo que ela é muito boa, ela me traz uma facilidade que me acomoda muito. Eu não tenho mais essa visão, essa sede de Paulo, de que as outras pessoas precisam conhecer Deus, que eu preciso conhecer Deus, eu preciso viver pela fé e não pelo status que eu tenho hoje. Hoje, se nós abrimos as redes sociais, nós vemos o quanto as pessoas têm uma necessidade de terem títulos, de terem reconhecimento, de terem dinheiro, de terem recursos. Irmãos, Paulo viveu uma vida que ele perdeu tudo isso por causa do Evangelho. Nós temos Lutero que perdeu tudo isso por conta do Evangelho. E aí nós queremos fazer o inverso. Nós queremos pregar o Evangelho para ganhar
recurso. Nós queremos pregar o evangelho para ganhar status. Nós queremos pregar o evangelho para sermos bem recebidos. Só que essa matemática ela não bate quando eu venho para Romanos, quando eu venho para a Bíblia, quando eu venho só para esse primeiro capítulo. Isso me constrange a mim e a você. Porque nós não estamos falando do mesmo evangelho, do que Paulo está falando para mim e para você e do que nós estamos vivendo. E aí ele vai continuar aqui no versículo 18, eu vou ler junto com vocês do 18 ao 27, para ainda ficar um pouquinho depois. Nós entramos justamente nisso. A ira de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Versículo 19. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Versículo 21. Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus, incorruptível, por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. E aí eu vou parar aqui. E aí Paulo vem falando sobre a questão do indesculpável. Tem gente que fala assim, como é que aquelas culturas, né, que o evangelho talvez não chegou, como é que eles vão ser salvos? Se ninguém pregou, ninguém chegou lá, né? Hoje o evangelho, com toda essa tecnologia, tem lugares ainda que o evangelho não chegou. Paulo falou assim, que Deus sempre se manifesta. Tem a manifestação global, que é através do quê? A manifestação universal, que é a natureza. Ou seja, ele fala aqui assim, ó, versículo 19, porquanto que Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecer desde o princípio do mundo, sendo percebido do meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, quando você olha para tudo do que Deus criou, você consegue ver as digitais de Deus. E aí ele fala assim, aí o homem do que glorificar a Deus, porque olha o que Paulo está fazendo. Ele está diferenciando você conhecer, reconhecer e glorificar. Os homens não, talvez até reconheceram o que foi Deus que fez. Entenderam o que foi Deus, mas não glorificam a Deus por isso, não prestam glorificação a Deus. Ao contrário disso, eles se tornam deuses por eles mesmos. Começam a fazer glorificações semelhantes, começam a fazer santos semelhantes a homens, a animais, né? E aí Paulo está falando no centro, né, do mundo, onde o que mais tinha era templo com todo tipo de cara, entendeu? Todo tipo de cara, era metade peixe, metade homem. Por isso que eu falo, uma pregação do evangelho é sensacional, entendeu? É sensacional o que Paulo está dizendo aqui. Ele fala, olha, vocês trocaram a glorificação a Deus para glorificar o que estava no coração de vocês. E aí vocês se tornam indesculpáveis, porque eu poderia dizer assim, então, a gente não sabia, entendeu? Estamos sabendo agora porque, Paulo, agora que o evangelho está chegando a nós. Mas quando os templos foram feitos, nós não sabíamos. Ele fala, não tem desculpa. Se você olhar para tudo que está aí, os atributos invisíveis de Deus, a onipotência, a onipresença dele, quando você olha para tudo que foi criado, tudo, você consegue como ser humano reconhecer a Deus. Você sabe que isso está maior do que a sua capacidade. Você olha para a ciência não explica tudo. Está além, tem coisas que estão além da nossa compreensão, está além de tudo, tem um algo que é inexplicável. Então você consegue ver Deus sim. Então ele fala assim, então você se torna indesculpável. Ele fala ao contrário, vocês, versículo 23, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptíveis, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, vocês pegaram aquilo que era para glorificar a Deus e transformarem coisas para glorificar. E aí ele fala assim, aí vem Deus, entrega vocês as suas paixões. Irmão, essa aqui é a maior
o maior castigo que Deus fez para o homem. Entregou o homem às suas próprias paixões. Assim, ó, eu vou deixar. Faz o que o seu coração, né? Eu vou fazer o que o meu coração deseja. E aí ele começa a relatar o que o homem fez quando Deus os deixou. Os deixou como, irmão? Abandonou? Porque Deus os abandonou à própria vontade? Porque Deus deixou que eles fizessem com que aquilo que eles colocou para glorificar. Então, se a gente for ver isso para os nossos dias de hoje, quantas pessoas hoje trocam algo que é para a glória de Deus e colocam para a glória do homem? Chega uma hora que Deus deixa, irmão. Deus tem pessoas aí que estão vivendo, está ganhando dinheiro com força, está enganando. E esse é o maior castigo que você pode receber. É você deixar Deus abandonar você com as suas próprias paixões. Você seguir seu coração, entendeu? Não, segue seu coração, segue o que o seu coração quer. É a pior coisa que Deus pode fazer. Às vezes a gente pensa assim que a pior coisa que tem é Deus colocar a pessoa numa cama, num leito de hospital. É deixar você seguir as suas próprias paixões. Por quê, irmão? Porque nós, como seres humanos, somos capazes de fazer coisas terríveis. E aqui, Paulo não está falando de Satanás, não, tá? Ele está falando, Satanás vai entrar no corpo de vocês, vai fazer vocês fazerem coisas terríveis. Ele fala, não, você, com o seu lado humano, a sua carne consegue fazer coisas terríveis ao ponto de Deus abandonar você com a sua própria vontade. Ele não está falando que você está movido por Satanás, que você está com opressão maligna. Ele está falando que é o ser humano. Nós, irmãos, somos ruins mesmo. Se Deus não tiver misericórdia e vir com a bondade e a misericórdia na minha vida, na sua vida, nós somos capazes de fazer coisas horríveis. A nossa natureza é má, ela é ruim, né? O ser humano, ele é ruim. É por isso que ele é uma imagem caída. O pecado nos fez mal. Quando o pecado entra, Eva vai mentir, Adão vai colocar a culpa nela, Caim vai matar Abel. Quando o pecado entra, e aí não está dizendo, irmão, que o maligno, sabe? Eu fiz isso por opressão. Não, se você deixar, você não tem noção de tão ruim você pode ser. Pastor, mas eu sou bom, eu sou bonzinho demais. Até você se irar, até você ficar com raiva, até alguém pisar no seu dedinho, entendeu? Fazer uma coisa que você não quer, ouvir, mudar o tom de voz com você. Então nós podemos fazer coisas ruins, irmão, sem Satanás entrar no meio. E Paulo falou assim, olha, vocês conseguem se ter uma depravação. Ele chama isso de depravação. É horrível o que vocês fazem quando Deus abandona vocês. Ao sentido assim, faz o que você quer, e aí você consegue fazer coisas terríveis. Ele fala assim, por quê? Porque você deixou de glorificar a Deus, você deixou de reconhecer o Senhor. Quando eu e você deixamos de reconhecer o Senhor, irmão, nós somos capazes de fazer coisas horríveis, coisas terríveis. E às vezes o que é terrível para Deus é maravilhoso para as pessoas, porque o que nós iremos falar nos versículos agora era super normal na cultura. Era incentivado, era aplaudido, só que Deus chamava, sabe de quê? De imundícia. Porque às vezes o que é aplaudido aqui na terra não é aplaudido por Deus. Não é reverendo, não é porque as pessoas estão aceitando, que as pessoas estão concordando e que está todo mundo fazendo, que Deus é a maioria do voto. Não, Deus, 50 está fazendo, entendeu? Só 2 que não está, o senhor tem que ir pela maioria. Ele não faz isso. Então Paulo, ele sabe dessa raiz humana. Ele fala, olha, a idolatria, a depravação humana, ela é que faz com que a ira de Deus venha. E se não vir a salvação de Jesus, se Jesus não vir, não perdoar os nossos pecados, não nos fazermos uma nova criatura, irmão, nós somos capazes de fazer coisas terríveis. E aí, é isso que eu acho lindo na carta de Romanos, porque Paulo não massageia o ego de ninguém. Ele fala, vocês estão envoltos de uma cultura depravada. Ele falou assim, não deixe essa depravação entrar no coração de vocês. Não deixe que essa depravação acabe com a fé de vocês, porque pode chegar de o Senhor abandonar e deixar vocês. E essa, irmão, é a pior coisa que pode acontecer um homem. É Deus largar você a sua própria vontade. E o seu coração se encher de ego, de própria capacidade, você não tem noção do buraco que você se enfia, se Deus não tiver misericórdia da sua alma. Vou destacar dessa parte que nós lemos apenas um versículo com você. Versículo 25 vai dizer assim: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. E aí, o que eu quero destacar para você? Bárbara, por que Paulo está sendo tão duro se ele começa falando que ele desejava estar ali, ele queria compartilhar a fé, ele queria ser consolado e consolar, ele queria pregar? Nós lembramos, né, que estamos agora numa época em que Cláudio, né, o imperador Cláudio falece, Nero vem,
os judeus começam a voltar para Roma, só que eles encontram um evangelho que os líderes dos pontos de igreja nas casas, que ficaram na sua maioria, são gentios. E aí começa a se misturar aquela cultura entre a lei, entre os judeus que estão retornando, os gentios que estão ali, e começa a ter essa mistura do que pode e do que não pode. Mistura com a cultura de Roma, com a cultura grega, com a cultura de judeus, e tudo fica mesclado ali. Nós conseguimos compreender um pouco disso, porque a cultura brasileira ela tem essa mistura, né, de ter muitos países que vieram para cá e trouxe a cultura de cada país e trouxe aí características de cada um. Paulo, ele vem falar, olha, muitos trocaram a verdade de Deus pela mentira. Como a Nara falou, nós somos criados com um propósito. Nós estamos falando de uma época em que, de Gênesis até Apocalipse, de Gênesis até o final aqui do Antigo Testamento, até Malaquias, nós temos um Deus que deixou pra gente Gênesis, Êxodo, Levítico e Números ali, regras muito explícitas, uma lei muito escrita e guardada do que era Deus, do que Deus queria do homem, do que Deus queria que o homem guardasse. E Jesus vem e deixa claro que, apesar dele estar se colocando como o Cordeiro e morrendo pelos nossos pecados, ele ainda exige, né, de nós amar a Deus sobre todas as coisas e amar uns aos outros como a si mesmo. Ele se coloca, Jesus Cristo, ele se coloca como o caminho, a verdade e a vida. E ele traz uma verdade, né, para mim, para você, e uma verdade que Paulo e que os discípulos eles vão pregar. Só que é muito perigoso quando nós temos essa mistura de culturas, essa mistura de crenças, porque as pessoas acabam trocando aquilo que é verdade, aquilo que é inegociável por Deus, e aí eles colocam mentiras muito disfarçadas. Hoje eu chamo a atenção principalmente para os obreiros que estão nos ouvindo, aqueles que utilizam da própria Bíblia para uma mentira velada, sabe? Para um evangelho mentiroso, como a Nara falou, um evangelho que massageia ego, e Paulo ele não negocia a verdade de Deus. Nós estamos falando de uma época em que Deus ele é colocado de lado, ele não é mais como o centro do universo, e o homem começa a ser colocado como o centro de tudo. A filosofia vem estudar, a cultura romana vem trazer que a estátua do homem ele tem que ser adorado, o corpo do homem, o corpo da mulher, os templos eles têm que ser trazidos, sacrifícios e holocaustos para animais, para os próprios homens. E é muito perigoso isso, por quê? Porque nem sempre, como a Nara falou, nem sempre Deus ele vai impedir a gente de ter a nossa própria vontade. O livre-arbítrio ele vai vir fazendo isso, permitindo que eu e você faça esse tipo de escolha. E aí ele vai continuar no versículo 25, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. O fim da nossa alma, da minha alma e da sua alma, ela tá quando eu coloco qualquer coisa que foi criada por Deus no lugar de Deus. Então, às vezes, nós colocamos não só coisas muito expostas, como acontecia na época dos romanos, mas às vezes é a esposa ou o esposo, às vezes é os filhos, às vezes é a si mesmo, às vezes é o dinheiro. Nós temos que entender o que é o Criador, porque aí Paulo ele vai falar, olha, ele vai dizer os atributos invisíveis de Deus, versículo 20, o seu eterno poder e a sua divindade. Claramente se reconhece desde a criação do mundo. Ele vai falar, olha, existe um Deus divino, poderoso, que criou todas as coisas, e eu não posso alterar essa ordem, eu não posso colocar as coisas, e as coisas isso inclui eu e você, irmãos. Eu e você somos criação de Cristo. A natureza é a criação de Cristo. Os animais é a criação de Cristo. Então, se eu coloco os animais ou a natureza no lugar de Cristo, eu estou invertendo. Eu estou invertendo a verdade de Deus. E eu estou adorando e servindo aquilo que eu coloquei no lugar de Deus. E ele continua do versículo 26 em diante falando assim, por causa disso, por causa de você colocar tudo que é criado por Deus no lugar de Deus,
Aí ele vai falar, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo indecência homens com os homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora reconheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente fazem, mas também aprovam os que praticam. Livro de Romanos, capítulo 1, essa parte que a Bárbara leu, ela é muito recorrente quando nós falamos sobre a homossexualidade. Que Deus ele reprova o ato da homossexualidade. E quem gosta de pregar acerca disso, de reprovar, de falar que os homossexuais vão para o inferno, esquece de ler o restante das coisas, esquece de ler o restante do capítulo. É por isso, quando você for estudar a Bíblia, leia tudo, tá? Leia o capítulo inteiro. Porque para esse mesmo lugar que a gente está mandando os homossexuais, mentirosos, avarentos, os que desobedecem, os mentirosos, os que não têm misericórdia, também está aí no mesmo patamar. Cheio de inveja. Então, assim, está no mesmo capítulo, não está em capítulo diferente, não. Está no mesmo capítulo, na mesma carta. Pastora, você está defendendo? Não. Eu quero te abrir os olhos o que a Bíblia está dizendo. Quando nós falamos sobre isso, vamos falar do que é o contexto histórico aqui. Nós estamos falando de Roma, nós estamos falando do centro do poder, e culturalmente, na cidade de Roma naquela época, principalmente nessa época a qual era Nero estava no poder, um dos cultos era o culto do imperador. E dentro do culto do imperador, existiam outros cultos aprovados por Roma. O cristianismo era proibido, mas o cristianismo não era a única religião daquele lugar, ou nem a única cultura. Você imagina, você vai para São Paulo hoje, mas tem gente de tudo que é lugar, de tudo que é jeito, tem a rua tal, a rua que só tem japonês e tudo. Então você imagina que a Roma era mais ou menos isso. Tinha vários templos que as pessoas faziam os seus cultos. E um dos cultos que se tinha era o culto a qual os homens se deitavam com os homens e as mulheres se deitavam com as mulheres, em título de adorar aos deuses. Então, eles utilizavam os corpos deles, porque assim, Deus ele fez o sexo para quê? Para procriação, para a família, para o esposo e para a esposa se deleitarem. Roma, naquela época, usava o sexo para prostituição e para participar do culto aos deuses daquela época. Então, uma das práticas, não era a única, uma das práticas que se tinha nesses cultos era isso. Era os homens olhar para o corpo do outro homem e olhar com um olhar de sensualidade, sendo que Deus tinha feito o homem para olhar para a esposa daquele jeito. E eles olhavam para qualquer homem, para qualquer mulher. Por quê? Porque os olhos deles estavam mergulhados na cultura daquela época. Na cultura daquela época, já existiam casamentos assim. Já existiam... tanto é que Nero, se você for estudar a história de Nero, ele tinha um menino, que não se sabe talvez a idade dele, mas provavelmente 12, 14 anos, que ele casou com esse menino e ele tratava esse menino como esposa. Ele fazia esse menino de esposa. Para você ver quão comum era isso. Estava tão enraizado na cultura de tão comum que era isso. E quando já chegou quase perto dele tacar fogo em tudo, ele também se tornou esposa do menino. Então, se você for estudar a história de Nero, você vai ver essa parte da... Então, assim, para você ver o quão comum era essa visão retorcida de você olhar o corpo do outro como uma ponte de sensualidade, de objeto. A verdade é isso. O corpo que Deus fez da esposa ser para o esposo e do esposo ser para a esposa, a idolatria tornou ele um objeto. Então, o corpo da mulher e o corpo do homem virava um objeto. Não é? Então, isso é que Deus reprovava. Então, Deus ele reprova sim a homossexualidade. Mas ele ama o homossexual para salvar, para libertar. Do mesmo jeito que você que era mentiroso, o Senhor te libertou para você parar de mentir. Do mesmo jeito que você era avarento, porque Deus falou assim, olha, eu entreguei eles à paixão, entregou quem? Toda essa lista que está aqui. Então, do mesmo jeito que Deus pegou essas pessoas e transformou elas
o Senhor também pode te transformar. O Senhor também pode transformar a sua vida e fazer com que você volte para aquilo que o Senhor fez você. Então, eu acredito num evangelho que dá essa oportunidade. É por isso que Paulo fala, o poder do evangelho faz isso sim. Faz isso sim. Então, Deus fez homem para ser homem e mulher para ser mulher. Então, a cultura daquela época fazia com que as pessoas achavam aquilo normal. Achavam aquilo participante. Então, talvez hoje seja muito difícil alguém falar sobre isso. Ah, pastor, cuidado que vocês vão ser presos. Nós estamos falando da Bíblia. Não quer dizer, irmão, que Deus deixou de amar essas pessoas. Deus está aborrecendo a prática que elas estão fazendo. Ela fala assim, olha, eu abomino essas práticas, como ele abomina a falta de misericórdia, a avareza, o homicida, o mentiroso. Porque Deus não tem pecado que ele abranda, não, irmão. Então, assim, leia o capítulo inteiro. Né? O Senhor abandonou eles às paixões e deixaram eles fazer com o que eles quiseram. E dentro disso, eles usavam os seus corpos como objetos, para adorar aos deuses, para prestarem os cultos, para se ofertarem como oferendas. Eles não respeitavam mais o corpo deles como aquilo que Deus mostrou, como aquilo que Deus fez. E aí, não só eles, mas ele falou assim, olha, ele abomina quem faz e quem aceita fazer. Então, você que é o avarento, você que é o mentiroso, a falta de misericórdia, não é só você, é quem concorda que com você seja assim. É quem você deixa. É por isso que o evangelho é denúncia. Ele é denúncia de pecado. Ele aponta o pecado. Por quê? Porque se eu não denuncio o pecado, eu participo dele. Sim. Era por isso que ser participante do evangelho nessa época, irmão, era muito difícil. Porque você imagina que você está inserido numa cultura que todo mundo faz. E você chegar e falar, ei, a Bíblia não nos diz, as escrituras não nos ensinam assim. E você ter a certeza de viver assim. Então, Paulo fala que, no versículo 32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ou seja, mesmo eles sabendo que Deus não aprova, eles fazem. Para você ver como o coração deles estão distantes de Deus. Que eles mesmo sabendo que isso é errado, eles fazem e eles aprovavam. Então Paulo está dizendo, ei, não façam isso. O evangelho pode transformar vocês. A pregação do evangelho tem o poder de transformar você. Talvez você, jovem, homem, mulher que está aí nos assistindo, fala assim, olha, eu quero que o Senhor me liberte. Eu quero que o Senhor me liberte. Eu quero soltar essas práticas. Como é que eu faço? O poder do evangelho faz. O poder do evangelho te dá força para isso. Do mesmo jeito que a pessoa que era mentiroso não vai parar de mentir da noite para o dia, o avarento, o que tem falta de misericórdia. Aí ele põe no mesmo patamar quem desobedece o pai. Olha, irmão, parece que são coisas assim, nossa, ele jogou tudo junto. Não, é porque Deus fala assim, porque isso tudo é falta de amor. Tudo isso aqui é falta de amor, tudo aqui é distanciamento de Deus. Quando a gente se distancia de Deus, irmãos, a gente consegue fazer coisas terríveis contra nós. Mas se você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você, Ele refaz uma aliança com você. É por isso que Cristo veio. Ele sabia que você não daríamos conta. Ele sabia que você seríamos incapazes de pegar essa natureza humana desprezível, depravada, pecadora, suja, e a gente mesmo se limpar. Então hoje a gente se coloca num patamar de santidade que a gente manda todo mundo para o inferno, menos os que praticam os mesmos pecados que eu e você pratica. É muito fácil eu olhar para o outro e falar, se você morrer desse jeito, entendeu? Você vai para o inferno. É muito fácil você mandar alguém. Difícil é você olhar para os seus erros e falar assim, eu já contou nessa lista aqui também não? Será que não tem um pecado meu de estimação nessa lista aqui também não? Então assim, não deixe que a distância de Deus faça com que Ele te abandone as suas próprias paixões. O que são as próprias paixões? As próprias vontades. É por isso que lá no Pai Nosso, Jesus falou, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Faça a tua vontade, Senhor, assim como é na terra, no céu. E eu concluo essa live destacando o versículo 16, que diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. E aí eu falo com você, comigo, com todos nós que estamos aqui nessa live. Como a Nayara falou, quando há uma distância de Deus, quando você não conhece Jesus Cristo como seu Salvador, quando você não conhece quem é Deus na sua vida, quando você se entrega às suas paixões, às suas vontades, ao seu querer, porque é isso que o mundo ensina,
E aí, quando nós estamos desprezando o conhecimento que vem de Deus, como o versículo 28 ele vai falar, quando há desprezo do conhecimento de Deus, eu e você somos capazes de ficar cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Eu e você, a nossa parte humana, o pecado que nasce comigo e com você, ele é capaz de nos deixar cheios de inveja, como Caim estava de Abel. Ele é capaz da gente ser homicida, é capaz da gente ter discórdia, engano, malícia, sermos caluniadores, difamadores, inimigos. Nós somos chamados inimigos de Deus, insolentes e arrogantes, orgulhosos e inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos. Eu e você, quando estamos longe de Deus, nós somos capazes de ser desleais, sem afeição e sem misericórdia. Isso é quem nós somos quando estamos longe de Deus. E aí a palavra ela não vai dizer para mim e para você que Deus ele esperou eu e você sermos melhores do que isso para trazer você para perto. Ele vai dizer que o poder de Deus faz com que eu e você mude. Ele vai dizer que o sangue de Jesus Cristo, que é o Cordeiro, vai fazer que eu e você melhore, vai fazer que eu e você se arrependa, vai dar força para mim e para você negar algumas coisas, vai dar força para que eu e você deixe de praticar alguns tipos de pecados, mas mesmo na nossa imperfeição, ele vai fazer com que eu e você se arrependa e alcance, através de Jesus, alcance a misericórdia de Deus. Mas aí eu destaco esse versículo 16, por quê? Porque ele vai dizer que é o poder de Deus. Não é a Bárbara, não é a Nayara, não é o pastor da sua igreja, não é um nome específico. Ele vai dizer o poder de Deus. Ele vai dizer que Jesus morreu quando ainda éramos isso. Nós não estávamos melhores, nós não tínhamos mudado, nós não deixamos de ser caluniadores, pecadores, homicidas, não deixamos de ser homossexuais para o poder de Deus nos alcançar. Então, a igreja, ela tem sim o papel de receber todas as pessoas, seja homossexual, seja mentiroso, seja homicida, seja caluniador, porque a igreja ela foi feita para receber pecadores. E aí é o poder de Deus, é a oração, é o jejum, é a misericórdia de Deus, é o poder dele que vai fazer a pessoa largar o que tiver de largar, vai fazer a pessoa querer se arrepender, vai fazer com que a pessoa volte. Aí ele vai falar aqui nos versículos que ele vai voltar a pensar como Deus pensa, porque ele não vai tirar o lugar de criatura, ele não vai tirar o lugar do Criador. Versículo 25, quando você está com o seu coração cheio de Deus, você não troca a verdade de Deus por mentira nenhuma. Você não troca a verdade de Deus pelo que o inimigo fez você acreditar a vida toda. Você não adora outras coisas, você não serve outras criaturas, porque você tem ciência de que o Criador é o único que tem que ser adorado e exaltado. Mas você só consegue isso se você conhecer o Criador. Não tem como eu te explicar, não tem como a Nayara te explicar, não tem como o pastor te explicar. Você só tem força para mudar, através do poder de Deus. Então eu quero terminar esta live orando por mim, por você, que consegue olhar para esse capítulo de Romanos, consegue entender que não é status, como nós falamos no início, antes de ser apóstolo, antes de ser pastor, antes de ser missionária, antes de ser qualquer coisa, qualquer cargo eclesiástico. Você é uma pessoa, você é um servo de Cristo, um escravo, depende da misericórdia de Deus. Não vem daquilo que você recebeu de graça. Não espere que as pessoas sejam melhores para você pregar o evangelho. Que eu e você consiga ter essa sede que Paulo tinha, de se sentir devedor, estar devendo a Cristo, por conhecer a verdade e não falar a verdade. E ao mesmo tempo se permitir ser consolado por outras pessoas, porque Paulo poderia muito bem olhar para essas pessoas e falar, olha, aqui tem pessoas que trocaram Cristo, trocaram o Criador, tem pessoas que cometem tantos pecados, e são essas pessoas que vão me consolar, que vão receber Cristo, que vão receber a palavra e vão me consolar. Sim, são pessoas imperfeitas, porque como eu disse, não sou eu,
não é a Nayara, não é você. É o poder de Deus que nos constrange. É a presença do Espírito Santo. São homens e mulheres cheios da presença de Deus que fazem a diferença. E isso não é vendido. Isso não é comprado. E como falamos no início da live, a matemática de Deus é diferente. Talvez para o mundo inteiro você não seja nada, não seja ninguém. Mas a sua alma, ela tem valor. Cristo morreu na cruz por você e por mim. Quem dera nós perdêssemos o mundo inteiro, mas nós não perdemos a nossa alma. Nós podemos perder anos aqui nessa terra. Talvez você perdeu 20, 30 anos sem conhecer Cristo. Mas você, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você tem uma eternidade com Ele. Você tem uma felicidade que não acaba. Você tem uma alegria que não depende de circunstâncias, não depende da sua conta bancária, não depende da pessoa que está com você, não depende das situações. Depende apenas de você. E aí eu quero pedir para você fechar os seus olhos por um instante. Ore junto comigo. Entregue a sua vida para Jesus. Você que já é obreiro da casa do Senhor, que você possa pedir perdão por tantas vezes ter colocado pessoas de fora do Evangelho, por tantas vezes ter se achado superior. Talvez você nunca olhou para esse capítulo dessa maneira de entender que você está enquadrado dentro dessas pessoas que foram condenadas, essas pessoas que estão debaixo da ira de Deus. Mas é a graça de Deus, é a fé de crer em Jesus Cristo como seu Salvador, que nós, por misericórdia, podemos alcançar a salvação. Então, que você possa ser constrangido por essa presença, por esse Evangelho, e pedir perdão dos seus pecados. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, ó Senhor, como eu te louvo, Pai, pela tua palavra ser tão reveladora, Pai. É luz para os nossos caminhos, é luz para a nossa alma que nos constrange, nos expõe às nossas manchas, os nossos pecados, a nossa imperfeição, que uma vez já condenados, Pai. Condenados, meu Deus e meu Pai, porque nascemos assim, com o coração cheios, Pai, de corrupção, de maldade. Quando estamos longe de Ti, Pai, somos capazes de tudo isso. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões. Perdoa por todas as vezes que colocamos, Pai, tudo que é criação Tua, das Tuas mãos, do Teu poder divino. Colocamos, meu Deus e meu Pai, no Teu lugar. Só existe um Criador deste mundo. Os céus e a terra reconhecem, o mundo espiritual reconhece, Pai. Só existe um Deus, Senhor e Salvador de todas as coisas. Jesus Cristo, obrigado por ter vindo, por ter morrido na cruz por nós. Obrigado, Jesus, por ter dado teu sangue, Pai, para nos salvar, nos perdoar dos nossos pecados. E pela graça e pela fé, Pai, nós podemos ser justificados. Senhor, aonde tiver uma alma, Pai, não importa como ela está, Pai. Assim como o Senhor não importa como eu estou, Pai. Como eu sou pecadora, como eu sou falha. Ele também hoje reconhece que ele é pecador, que ele é falho. Perdoa, Pai, os pecados. Que ele possa aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Escreve o nome dele no livro da vida, Pai. Abre a mente dele para que, a partir de hoje, ele consiga te enxergar, Senhor, de uma maneira diferente. Porque quando nós nos aproximamos de Ti, Pai, é o Senhor que nos limpa, nos purifica de todo mal. O Senhor segura na nossa mão e pacientemente, Pai, nos ensina a chegar mais perto de Ti. Então, Senhor, nos ensina. Renova a aliança, Pai, daqueles que foram, meu Deus e meu Pai, homicidas. Pai, eles podem não ter matado pessoas fisicamente, mas eles mataram almas, Pai. Eles julgaram, eles condenaram, eles trouxeram, meu Deus e meu Pai, todo tipo de pecado que foi descrito neste capítulo. Mas velado, Pai, fantasiado, disfarçado de que estava, meu Deus, pregando o Teu Evangelho. Que hoje o arrependimento possa alcançar ele, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa constranger, Pai, os que estão na Tua casa, Pai. Falando do Teu nome, Senhor, para matar almas. Pai, tem misericórdia de nós. Que a partir de hoje, Senhor, ele possa mudar os caminhos maus dele. E que ele possa ser resgate. Que ele possa ser, meu Deus e meu Pai, um braço da Tua casa. Como Paulo, que era assim, Pai. Como Paulo, que não cria. Como Paulo, que perseguia. Mas ele mudou, Pai, foi o Teu poder. Que o Teu poder, Pai, possa nos mudar.
e que nós possamos ser instrumentos nas tuas mãos, Pai. Mesmo que venhamos perder, Pai, a honra, o status, a fama, o dinheiro, venhamos perder tudo que o mundo nos deu, mas nós não venhamos perder a nossa alma, Pai. Essa misericórdia, essa graça, Senhor, que eu peço a Ti hoje. Que o Senhor possa nos alcançar, Pai. É o que eu te peço pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Amém. Então é isso. E que você possa estar conosco aqui nesses próximos 15 capítulos. Compartilhe essa live com alguém da sua família. Amanhã, a partir das 10 horas, nós estaremos aqui novamente, viu? Um abraço para você.